E o que é que estaria acontecendo, Carlito? O Pablo Marçal estaria roubando o Bolsonaro. Como assim, Carlito? Roubando o Bolsonaro, armado, botando a arma na cabeça do Bolsonaro, pressionando o Bolsonaro? Na verdade, ele não está roubando nenhum bem material do Bolsonaro. Ele estaria roubando bolsonaristas do Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro tem apoiado o Ricardo Nunes em São Paulo. Apesar do vídeo dele que viralizou recentemente, das falas dele, né, que viralizou, dizendo que o Pablo Marçal é um cara inteligente, que o Ricardo Nunes não era o candidato dos sonhos dele, mas é o que ele teria, ele decidiu agora fazer vídeo pedindo um voto pro Ricardo Nunes, que pro melhor de São Paulo, o Ricardo Nunes tem de ser reeleito. E aí tem essa matéria aqui publicada lá na coluna do Lauro Jardim, que traz o seguinte: alertado que Marçal poderia estar roubando o bolsonarista de Bolsonaro, ex-presidente contra-ataque. O que é que ele fez, Carlito? Qual foi o contra-ataque de Bolsonaro? Gravar vídeo defendendo o Ricardo Nunes e atacando o Pablo Marçal, inclusive dizendo que ele é mentiroso. Desde o fim de semana, Jair Bolsonaro intensificou críticas a Pablo Marçal em suas listas de transmissão pelo grupo de WhatsApp. Tal postura se explica não só porque precisa deixar explícito seu apoio a Ricardo Nunes na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Afinal, na semana passada chegou a dizer que, entre aspas, Nunes é o candidato, não é o candidato dos sonhos, e que Marçal era uma pessoa inteligente e que tem suas virtudes. Mas há um segundo fator em jogo. O ex-presidente foi alertado sobre pesquisa sugerindo que Marçal pode estar na definição de uma das pessoas que viram os levantamentos, roubando especificamente votos de bolsonaristas que em tese apoiavam Bolsonaro. As críticas a Marçal, portanto, também tem um movimento de defesa da cidadela bolsonarista, traduzindo de forma bem clara aqui: o Pablo Marçal virou um risco para o Bolsonaro. Por quê? Desde que o Bolsonaro venceu a eleição em 2018, eu já tinha dito para vocês lá em 2019, 2020, que independente do Bolsonaro ser reeleito como presidente da República em 2022 ou não, de ele conseguir se fortalecer como figura política ou não, o bolsonarismo ele existiria a partir daquele momento com ou sem a presença do Bolsonaro. Isso era um fato que eu tinha deixado claro, inclusive naquela altura, que era a questão superada. O bolsonarismo existiria sem o Bolsonaro. E o Pablo Marçal é a prova disso. Hoje, o movimento bolsonarista não necessariamente vai continuar seguindo hoje o que o Bolsonaro tem defendido, por exemplo, em São Paulo. Os bolsonaristas de São Paulo, em tese, se conectariam mais com o Pablo Marçal do que com o próprio Ricardo Nunes, mesmo com os pedidos de votos feitos pelo próprio Bolsonaro para o Ricardo Nunes. Por quê? O Pablo Marçal não tem escrúpulos, o Pablo Marçal não tem limites, e se você fizer um cálculo matemático, é o que muita gente não está fazendo, ele está falando o que ele está falando, porque na pior das hipóteses, se ele for condenado a pagar 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais a Boulos, a Tabata, ao Ricardo Nunes, ou seja lá quem for, ainda vai sair barato, porque ele gastaria muito mais que ele vai gastar em tese com indenização, ele gastaria muito mais se ele fosse pagar tráfego pago. Imagina quanto o Pablo Marçal pagaria para aparecer na Veja, para aparecer na Isto É, para aparecer na Folha, para aparecer no Estadão, para aparecer no Metrópolis, para aparecer na Band, para aparecer na Globo, para aparecer no G1, para aparecer no UOL, para aparecer na Record. Imagina quanto ele teria de desembolsar para poder aparecer nesses locais. Detalhe, não de forma negativa, porque ele aparece com uma certa frequência nesses lugares, mas de forma negativa, né? Inclusive pelas polêmicas que envolvem o nome dele. Mas quando é de forma positiva, ele tem de pagar. Como aconteceu há um tempo atrás com um certo cara aí que usa o pseudônimo na internet, que se diz o maior do marketing digital no Brasil, e depois com o próprio Pablo Marçal, que teve uma matéria também na Record, meio que dando uma suavizada ali na vida do empresário, e cheio de polêmicas, mas um sucesso no empreendedorismo. Então, o alerta tá ligado dentro do bolsonarismo. O Bolsonaro também não é burro ao ponto de ficar batendo no Pablo Marçal, porque ele já entendeu que, independente do Ricardo Nunes sair vencedor ou não, o Pablo Marçal pode ser um aliado importante no futuro, porque o Marçal tem uma rede social muito grande, o Marçal entende de marketing digital, o Marçal entende de engajamento nas redes, e o Marçal pode fazer ali uma dobradinha quando necessário com os bolsonaristas, inclusive para engajar os seus seguidores em defesa do Bolsonaro de alguma maneira. E não se surpreenda se, em um cenário hipotético, né, o Pablo Marçal for para o segundo turno, o Bolsonaro possa fazer campanha para o Pablo Marçal. Não acho que isso seja improvável, tá? Porque o Pablo Marçal,
ele é uma mistura de Bolsonaro com grife, só que piorado. Como assim, Carlito? Ele usa roupinhas ali de marca, mas o linguajar dele é mais pesado e tem um problema também que diferencia ele do Bolsonaro. O Bolsonaro era orientado pelo Carlos Bolsonaro sobre o que fazer. O Pablo Marçal, ele mesmo sabe o que ele tem de fazer para poder atingir esses públicos que ele deseja. Então tá aí, eu quero que o couro coma, né? Eu quero que eles se matem aí, se degladiem entre eles aí, porque a briga é entre o bolsonarista envergonhado, que é o Ricardo Nunes, e o bolsonarista rejeitado, que é o Pablo Marçal.